Nos próximos dias, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, devem ir a Brasília participar de uma articulação com governadores e senadores pelo fim da lei da saidinha. Quem vai trazer os bastidores e as informações é a repórter Beatriz Manfredini. A expectativa é que Tarcísio e Derrite embarquem para a capital federal no mês de fevereiro, no retorno do recesso parlamentar, justamente para conversar com os senadores sobre o assunto. Não é de agora que os dois, Tarcísio e Derrite, vêm engrossando o coro, a fala sobre essa tentativa de endurecimento das leis referente a presos reincidentes, referente às saidinhas. O governador vem dizendo que há um problema aqui no estado de São Paulo com a insegurança também auxiliada por essas saidinhas e por esses presos reincidentes, que a polícia militar prende, depois acaba então tendo essas pessoas soltas de volta às ruas. Então a ideia é que os dois vão dialogar sobre isso no Senado Federal. E por que no Senado? Por que com os senadores? Porque já existe um projeto de lei para endurecer as regras da saidinha, que começou a tramitar no Congresso Nacional lá em 2013. Projeto, inclusive, da qual o Derrite foi relator na Câmara dos Deputados quando ele era parlamentar. E aí, esse projeto só andou em 2022, acabou indo para o Senado Federal. No ano passado, então, estava no Senado, mas não avançou, não foi votado até agora. Então, a ideia é conversar com os senadores para conseguir o avanço, a aprovação desse texto. Junto com Tarcísio, outros governadores devem engrossar esse grupo, governadores como Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ronaldo Caiado, de Goiás. E esse, inclusive, foi um tema de discussão na última reunião do COSUD, aquele conselho de estado, consórcio de estados do Sul e do Sudeste, que se reuniu em outubro. Então, a ideia é que outros governadores, como Zema e Caiado, também compareçam em Brasília para essa conversa. Ontem, o governador de São Paulo falou um pouco mais sobre o assunto e explicou os motivos pelos quais acredita que precisa haver um endurecimento das leis. Vamos acompanhar. A gente tem que endurecer os critérios para que haja essa saidinha. Não está certo isso funcionar do jeito que está funcionando. Agora, quando a gente fala em endurecimento de legislação, a gente está falando de tudo. Endurecimento de pena, a gente está falando de mudança na lei de execuções penais, a gente está falando na mudança da dinâmica dessas saídas, porque a gente precisa aumentar o risco do crime, porque se a gente não aumentar o risco do crime, passa a percepção de impunidade, a percepção de impunidade gera também insegurança. Então acho que está na hora de revisitar essa legislação. Algumas coisas são bastante antigas na nossa legislação, funcionam do ponto de vista filosófico, mas estão deixando a sociedade insegura, e a gente tem que trabalhar para ter a sociedade segura. A nossa parte nós vamos fazer um investimento brutal em monitoramento, mais 5 homens na rua a partir deste ano de 2024, mais viatura, mais policiamento ostensivo. A gente quer continuar diminuindo indicadores. Lembrando que no fim do ano passado, ao fazer um balanço do primeiro ano de gestão, Tarcísio de Freitas disse que não estava satisfeito com a questão e a pasta da segurança pública. Disse que eles fizeram os investimentos necessários, que fizeram tudo o que estava previsto, que cumpriram as metas, mas que mesmo assim ainda tinha muito a ser feito e muito a melhorar. E ele citou, inclusive, já na época, esse endurecimento das leis que tanto procura. A lei das saidinhas em análise. Roberto Mota. Chamou a atenção, Mota, um trecho da fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dizendo que o debate sobre a lei da saidinha, muitas vezes ele funciona sob aspectos filosóficos, mas na prática pouca coisa tem se observado de positivo. Há uma grande mobilização de governadores, congressistas pelo fim da saidinha, mas há quem entenda que pode ser um bom instrumento de ressocialização e de recuperação desses presidiários. De que lado você está e o que é preciso ponderar nesse debate? É preciso olhar as evidências e a realidade, Daniel. Trata-se de uma questão bastante específica. O governador foi muito feliz quando falou em elevar o custo do crime para o criminoso. Esse é o caminho que dá certo, um economista chamado Gary Becker ganhou o Prêmio Nobel de 1982 justamente demonstrando isso. Quando você aumenta o custo do crime para o criminoso, a criminalidade diminui.
A saidinha, a gente está falando de um dispositivo legal que permite que criminosos que estão presos, cumprindo uma sentença, eles saiam da prisão em até 5 feriados durante o ano e fiquem fora da prisão até 7 dias. De cada uma dessas vezes, dá um total de 35 dias de liberdade. Qual é o problema das saidinhas? Basicamente, são 3 problemas. Primeiro, a polícia prende muitos criminosos que aproveitam a saidinha para cometer crimes. Segundo, as comunidades são aterrorizadas por esses criminosos quando eles saem nas datas festivas, né? E muitas vezes para cometer crimes ou para acertar contas. Terceiro, o grande número de criminosos que não voltam à cadeia. Em média, 5% dos criminosos não retornam. São milhares de criminosos que a polícia vai ter que prender de novo. Inclusive, um deles foi responsável, há poucas semanas, pelo assassinato do sargento da Polícia Militar de Minas Gerais, Roger Dias, que foi morto com 2 tiros na cabeça. Por último, o argumento mais forte de todos. Simplesmente não existe qualquer evidência que comprove que a saidinha ajuda na reabilitação de criminosos.